Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira, esse é o Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado. Esse e outros programas você pode assistir no YouTube, Spotify, plataformas de áudio e também no séculodiario.com.br. Hoje estamos recebendo aqui a Crislane Zeferina, ativista social, foi candidata a vereadora em Vitória pela Rede Sustentabilidade. Ouvindo aí alguns nomes, né, novos da política capixaba, como a gente tem recebido ultimamente. Crislane, obrigado pela presença e bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua atuação assim, na política, porque ela precede a política eleitoral, né? Você Sim. já participou de campanhas, mas como é que você começou a se ver como ativista, como sujeito político, e por que que você decide participar, né, Do da questão eleitoral, que tem sido uma coisa que os jovens não têm gostado, né, desse Sim, espaço, digamos assim, tem evitado muitas vezes ocupar, mesmo militantes, às vezes não se identificam. sim. Vitor, primeiro eu quero agradecer ao Século Diário, em seu nome, por essa oportunidade de estar falando de um assunto tão importante, né? Sobretudo para as pessoas de periferia, que hoje não vê mais a política como um mundo ideal que vai conseguir trazer política pública de melhoria, né? Por conta de vários retrocessos e vários desafios que a gente tem percebido na política. Quero dizer que a minha primeira política que eu comecei foi quando a minha avó, Dona Maria Guilhermina, ela me incentiva a estar na pastoral da criança para ajudar na saúde das crianças. Não é uma política partidária, mas é uma política social. A partir dali eu começo na pastoral da criança, fazendo bastante evento, cuidando dessa saúde, participando de formações, entendendo que essa criança ela é um sujeito de direito como qualquer outra criança de outro bairro. E a partir daí eu conheço os movimentos sociais, né, vou fazer primeiro meu curso de pedagogia, termino a faculdade de pedagogia e começo a escrever sobre o feminismo. Escrevi sobre gênero no ensino fundamental e a partir dessa escrita eu percebi que nessa narrativa não havia um elemento principal, que era o feminismo negro. Só que não existia porque eu não sabia que ele existia. Então eu tive uma historiadora que ao ler meu TCC, ela virou e falou bem assim, engraçado, você é uma mulher negra, da periferia, bissexual e que não escreve sobre a sua ancestralidade, sobre o feminismo negro. E aí eu falei com ela, mas existe o feminismo negro? Porque até então eu estava lendo Simone de Beauvoir, Guacira Lopes, né? E aí ela me apresentou Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Ali eu encontrei o meu corpo. Né? Então, esse foi o livro que me identificou enquanto sujeito político que deve buscar incansavelmente por políticas públicas para os nossos corpos e os nossos territórios. A partir dali, eu tive várias amigas que falaram, Cris, por que você não se candidata? Cris, por que você não se candidata? Só que eu não vejo um político, eu não tenho essa visão desse político que vai dar a cesta básica, que vai dar o gás. Então, na pandemia, nós construímos o maior movimento que teve no estado do Espírito Santo, que foi Favela contra o Coronavírus. Vários movimentos unidos tentando sanar uma necessidade que deveria ser do Estado. Mas, como eu sempre digo, a burocracia, infelizmente, ela demora muito salvar a vida de pessoas. E o Estado tem um processo burocrático e que a gente sabe que vai demorar. E quem precisa de comida no prato, precisa de comida agora. Então, a gente começou esse grande processo. E ali, as pessoas queriam que eu viesse candidata. Só que, por uma questão ética, eu disse não. Eu distribuí mais de 6 mil cestas básicas junto com os parceiros, né, junto com os amigos, que ali se encontrava nessa campanha. Porém, eu tinha uma ética dentro de mim que falava: não, eu não quero ser conhecida como a candidata vereadora que ganhou porque deu uma cesta básica. Esse não é o ideal e não foi isso que eu aprendi. Então, a partir disso, a gente começa a construir o Instituto Conexão Perifa para conseguir captar mais recursos, implementar mais ações nas comunidades. E começa a perceber que o campo político que discute as políticas para as mulheres é um campo masculino.
E esse campo masculino, ele exalta a mulher, ele coloca projetos que favorecem as mulheres, mas quando a gente fala de ocupar a cadeira, ele não se levanta para a gente sentar. E a gente não está falando da cadeira da mesa do jantar, a gente está falando da cadeira do poder. E é essa cadeira que a gente precisava buscar, porque quando se falava do território do bem, sempre se falava, e aí a gente teve vereadores, que eu não posso deixar, né, de mencionar, que fizeram bastante, porque quem viu o território do bem antes, pode ver o território do bem hoje. Mas a E é gente só para quem não conhece, é uma região de Vitória, né, são 9 isso, comunidades, né, isso aí. cidades, bairros, comunidades. Isso aí, o território do bem ele é composto por 9 bairros periféricos e a gente traz esse nome, né, a partir da reunião do Fórum Bem Maior, que é um fórum de lideranças comunitárias que tem. A gente traz esse nome para ressignificar o tal nome complexo que eles trazem para nos marginalizar, para nos colocar como complexo do alemão. Então a gente diz: não, nós somos um território do bem, aqui tem cercado de pessoas que são potências e que precisam só ser potencializadas pelo Estado. Né? Então, a gente começa a perceber que falta uma representação de voz naquele território. E aí um amigo, um grande amigo, me faz o convite para estar na Rede Sustentabilidade. Eu fiz várias conversas com vários partidos, porém, como assim, né, o Vitor me conhece, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa muito crítica. E eu não sou uma pessoa que o lado A, que é o lado que eu acredito e que tem a ideologia que eu acredito, está errado, eu não vou deixar de falar, eu quero falar, né. E se o B está errado, eu também quero falar que o B está errado. E se ele tiver certo, eu quero falar: "Não, nessa questão ele tem razão". Porque tem uma questão que eu percebi ao longo desse grande movimento, né, que eu venho fazendo no estado do Espírito Santo, é que muita gente da esquerda faz os nossos corpos como massa de manobra para levantar a bandeira e eleger a branquitude. E aí quando a gente para refletir nessa frase, parece até assim: "Nossa, mas a Cris foi muito afrontosa ao dizer isso, porque a direita vai gostar". Não, porque a direita, ela usa estrategicamente isso também, só que de outras formas mais sutis, né. E aí a gente começa a parar para pensar nisso e para problematizar isso, que esses 2 campos são campos, um campo é um campo que a gente se familiariza, mas é um campo que a gente não pode deixar de apontar os erros nunca, porque senão a gente não vai avançar. Hoje, por exemplo, para mim o governo Lula, ele trouxe uma grande novidade que foi a Secretaria de Periferia, mas qual o estado que implementou uma Secretaria Estadual de Periferia? Porque a gente adora falar que a vulnerabilidade está no morro, mas a gente não abre um espaço para construir uma política que vai acabar com essa vulnerabilidade ou vai diminuir, para não ser tão utópica. Então é essas questões que me fez querer entrar na política. 2022, eu vim candidata a deputada federal e uma das minhas principais pautas era a câmera na farda da PM. Eu lembro que quando eu questionava os políticos de esquerda, por que ninguém estava falando sobre isso, era porque preso não dá voto. Olha isso, né. Então as pessoas não pensavam nem nas famílias dos presos, sabe, nem as pessoas não estavam pensando assim, nem em encarceramento em massa, o número de encarceramento em massa que a gente tem, sabe, as violações, as torturas que a gente tem. Não estava pensando nisso tudo, que é uma pauta caríssima de direitos humanos. Que é uma coisa que eu sempre estou trazendo nas minhas narrativas. Não existe falar de movimento negro sem falar do genocídio dos povos indígenas e do genocídio da população negra e do encarceramento em massa. É o primeiro diálogo que a gente tem que E começar. a gente está tendo assim, inclusive, quer dizer, teve um anúncio aí, né, das câmeras nas farras aqui recentemente aqui no estado. Tem experiência de São Paulo, que ela foi bastante, mostrou bastante evidência, né, de redução do número de letalidade da polícia, porém tivemos retrocessos, né, na gestão do Tarcísio, está tudo muito, ainda tem coisas sendo definidas, né, inclusive no Sim. STF. Mas assim, a gente está tendo, por exemplo, no território do bem, para falar concretamente, uma escalada de violência nos últimos meses ou de um ano, pouco para cá, né. Quer É, dizer, em vez de diminuir, está aumentando, né. Ainda sim. não foram, né, ainda está lutando para que se implante, para ver se isso vai ter um resultado. Olha, Vitor, eu posso estar sendo muito utópica e muito ousada ao dizer isso.
Mas a câmera na farda da PM vai fazer com que muitos jovens que são presos ilegais estejam nas ruas e saiam da porta da frente, sabe. Porque muitos desses jovens que estão presos hoje, ele traz, assim, com ele várias marcas de ilegalidade que como que a gente vai poder provar isso? Sendo que o artigo 292 ele diz o quê? Auto de resistência. Tudo é auto de resistência, tudo é desacato à autoridade. Se você for pedir o policial, só faz o seu papel dentro da legalidade, vamos ficar tranquilo, não precisa disso, não precisa chegar oprimindo o morador. Abuso de autoridade, você está presa. Então, a câmera na farda da PM também vai diminuir o encarceramento em massa. Isso, as pessoas têm que ter em mente que é um benefício para ambos os lados, porque a gente tem policiais dizendo: "Ah, mas eu não sou assim". Tá, você não é assim, então você tem que lutar para que a câmera exista na sua farda. Porque se eu pego o meu celular e começo a te filmar, você quer quebrar o meu celular. Agora, quando você está com o seu celular me filmando, aí é o quê? E aí a gente tem uma Constituição que diz que o cidadão pode dar voz de prisão a outra pessoa. Imagina eu, Crislane Zeferina, uma mulher preta da periferia, sendo violentada por um policial e virar para ele e falar: "Você está preso, eu tô te dando voz de prisão, porque eu sou uma cidadã e pela Constituição posso". Primeira coisa que vai acontecer, eu vou tomar um tapa na cara. Uhum. Essas são as reflexões que nós precisamos fazer e com muita seriedade, e junto com esse corpo que está dentro do território fazendo essas violências. O Ministério Público é um órgão de fiscalizar a nossa lei. Aonde está o Ministério Público? Eu acionei a doutora Catarina diversas vezes no meu WhatsApp, sim, doutora Catarina Direitos Humanos, ela é uma grande aliada das nossas pautas, pedindo ela: "Catarina, eu preciso de uma reunião com a Gaoco, porque a gente não está suportando mais isso. A gente não está aguentando mais". E eu não estou aqui para dizer que: "Ah, mas a comunidade não faz nada". Mas imagina, Vitor, na hora da dor você vê um filho seu tomando um tiro de borracha. Primeira coisa que você eu não vou ser hipócrita, a primeira coisa que eu vou fazer é xingar o outro que machucou um ente querido meu. Primeira coisa que eu vou fazer é querer voar em cima daquele outro, mesmo ele sendo uma autoridade. Mas a questão é, por que que tudo tem que começar com violência? Uhum. Pois é, e assim, a segurança pública é uma pauta aí muito cara da sua atuação, né? Antes, inclusive, de ser candidato, enfim, eu acho que é um pouco da consequência. Que mais que você acha que são fatores importantes de levar, né, para a política, considerando que, assim, a gente tem, uma dificuldade da esquerda, né, hoje de ter uma atuação mais territorial dentro das periferias. A gente vive ouvindo falar: "Ah, precisa fazer o trabalho de base e tal, voltar para o trabalho de base", mas é uma coisa que a gente ouve e parece que as coisas não Sim, mudam. E também, assim, o que que é o trabalho de base, né? isso aí. Pessoas É. de classe média irem para a periferia, é isso? Ou é, né, outro processo de construção? Mas, assim, o que que você acha que são as pautas hoje que são importantes e que não estão sendo tão colocadas, assim, pela esquerda, que você acha que Acho que você trouxe um elemento muito importante que eu tô brigando desde o Ele Não. Quando fizeram a primeira reunião do Ele Não, eu peguei o microfone e falei: "Vem cá, por que que o Ele Não vai ser na Baixada, onde o voto é ideológico, e não no alto do morro?". Porque lá em cima é onde estão as pessoas que não tiveram formação política, né, que não tiveram oportunidade. Tem as pessoas que tiveram e tem as pessoas que não tiveram. Então a gente tem que disputar esse voto. E o que que aconteceu? Não me deram ouvido, fizeram Ele Não na Baixada e a gente teve aí 4 anos de uma má gestão. O que eu escolhi fazer da minha vida foi, depois do meu curso de pedagogia, devolver para minha comunidade tudo que a minha comunidade me deu. Porque se eu sou o que eu sou hoje, foi porque a minha comunidade me construiu. Como que ela fez isso? Quando faltava um pouquinho de arroz na minha casa e minha mãe tinha minha vizinha para pedir. E era essa vizinha que conseguia me alimentar para me conseguir ir para a escola. E a partir da educação, eu chegar até aqui. E aí, a esquerda, ela gosta muito, né, de falar, de fazer aquela narrativa bonita, teórica, citar aqueles autores, sabe. Mas muitas vezes, aquela periferia que está ali não está entendendo é nada do que ele está dizendo.
E é isso que acontece no nosso Brasil. Para quem você está narrando? Para quem você está transmitindo a sua fala? Porque a importância da mensagem é ela ser transmitida até onde eu sei. Então, Trazer entendido. como que você está transmitindo isso? Só ideologicamente? E eu vou te falar, muitas pessoas da militância que eu virei e falei bem assim, vem cá, quais são as ações executadas que o seu candidato tem? Ah, não, mas ele fala disso e disso e disso. Eu também falo, mas eu tenho ação em cima disso. Eu tenho projetos que eu idealizei dentro da comunidade. Então, hoje em dia, você vê que a esquerda quer debater um tipo de cidade que ainda não se debate uma cidade a partir da centralidade da periferia. Porque eu sei que as coisas têm que vir de baixo para cima, mas tem muitas vezes que as coisas têm que vir de cima. E desse de cima é de cima do morro para baixo. Uhum. Porque também, assim, tem uma, enfim, uma dificuldade de formulação, né, de novas questões, mas também de que a construção da política ela não pode se dar ali, né? 6 meses antes você faz Isso aí. e vai lá fazer um corpo a corpo no determinado lugar, né? Pessoas, ainda mais quando você fala numa eleição municipal, eh, o que já existe, né, a presença, uma eleição muito próxima, né, muito de corpo a Sim, corpo, então quem você já conhece, isso é um fator, preponderante e parece que as ideias, progressistas têm circulado pouco, né. As uhum, igrejas têm a maioria delas ou muitas delas, sim, eh, vendido visões conservadoras, individualistas também, sim, né, que é um fator, fundamental também, de que esse individualismo e o conservadorismo andam de sim, maneira muito próxima, né, e outras instituições também, não é só a igreja, mas outras instituições. Você tem sim. poucas instituições progressistas, como já tiveram mais anteriormente, a igreja católica já foi, né, mais organizada com as pastorais, como você falou, né, e tudo mais. Então tem essa dificuldade. Mas como é que foi para você, assim, a experiência de fazer campanha? Bom, O que dá para fazer diferente do que é feito, se você está propondo outra eu vou ser atrevida nesse momento e vou dizer para você, a minha campanha foi a campanha mais linda de Vitória. Foi uma campanha esplêndida, foi uma campanha que apesar de não ter o tanto de dinheiro que me prometeram, eu fiz dentro daquele território, eu mexi na estrutura, eu mostrei que pode sim a gente vir ser candidata. Os 966 pessoas que votaram em mim foi que acreditou num projeto político construído coletivamente. Cada coisa que eu defendi foi porque um morador chegou nas minhas rodas de conversa que eu fiz e me falou daquela necessidade, sabe. Isso para mim me trouxe uma tranquilidade muito grande, muito grande. Entretanto, a mala do dinheiro é a que mata os nossos corpos, porque não adianta, não se faz campanha sem dinheiro. "Ah, eu tive tantos mil votos", você pode ter certeza que você teve bastante outros dinheiros que foram chegando, que foram ajudando. E quem apoia, quem financia a campanha de mulher preta favelada? Essa é a grande questão. Quem faz isso? Porque a gente tem vários amigos que têm amigos que têm amigos que são empresários. Teve pessoas eleitas que teve gente que nunca ouviu falar o nome dessa pessoa, que essa pessoa nunca apareceu na televisão falando de um projeto social, de uma vulnerabilidade, mas foi eleita. Então, infelizmente, o capitalismo, né, ele comanda muito a política ainda. Então a gente fala que não existe uma monarquia, mas a gente sempre vê filho elegendo pai elegendo filho, né. Hum. E existe, e vai existir. E eu, graças a Deus que eu fico muito feliz com isso, sou filha de um cara que é vendedor de bolo de pote, que agora conseguiu ser porteiro, que vigia lá em Anchieta os bois, até uma fala engraçada que eu ligo pra ele falando: "Pai, como tá os boi aí de Anchieta?", né, que dá duplo sentido. E uma mãe que é trabalhadora doméstica, uma mãe que trabalha em serviços gerais. Então assim, é a entrada de pessoas mais progressistas nesse campo também é uma esperança, assim, para o meu corpo estar lá dentro um dia, sabe. E esse trabalho de base, quando que eles falam, né, que: "Ah, cadê o trabalho de base, cadê o", eu fico me pergunto: "Gente, o trabalho de base está lá".
sempre esteve lá, né. O que que você está fazendo para ajudar e expandir esse trabalho de base? Porque precisa. Hum. Então a gente vê, por exemplo, que poucos vereadores têm assessores que são progressistas, que são conscientes e que estão dentro, ajudando na implementação de uma lei municipal. E essa é uma crítica que eu fiz para vários vereadores. Falei: "Gente, a gente tem tantas potências que poderiam construir o seu mandato, e o que que você faz? Você pega e coloca as pessoas que nunca nem pisaram na periferia". E isso é difícil. Ou as pessoas que são da periferia, mas que não têm um envolvimento político real, sabe? Hum. Então isso para mim é um desafio muito grande, perceber isso. E aí a gente tem várias causas, né, tem as dívidas políticas, tem os Hum. acordos. Por exemplo, na minha campanha, todo mundo que queria fazer acordo comigo, eu não fiz acordo. "Não, se você ganhar, você vai me dar um cargo para me dar para minha filha, pra me dar". Gente, ó, não tô falando disso agora, agora eu quero ganhar a eleição. E já viraram para mim e falaram: "Crislane, se você não fizer isso, você nunca vai ganhar a eleição, porque você tem que ter uma liderança de tal lugar, uma acordos com essas lideranças". Mas não é essa política que eu acredito. Você não ficou frustrada com o resultado? Fiquei. Eu fiquei frustrada com o resultado, porque eu esperava mais, pelo quanto que eu já entreguei, não só para o município de Vitória, mas para o estado do Espírito Santo. Então eu fiquei, feliz, porque conseguimos eleger a Ana Paula. E eu fico muito tranquila em dizer isso, que o meu voto ajudou a eleger a uma vereadora negra, né, continuar esse legado Hum. de mulheres negras lá dentro, Ana Paula Rocha é do PSOL, né, na eleita em Vitória federação. em federação junto com a Rede, então foi Isso aí. mesmo. Só que com certeza que eu queria que fosse alguém da rede, esse alguém com certeza que eu queria que fosse eu, né. Mas fico muito feliz que seja ela. E agora eu tô tentando aí, né, não estou trabalhando no mandato dela, né, é importante dizer isso, levar ela para dentro do território. Então tem uma demanda do posto de saúde: "Ana Paula, preciso de você aqui no posto de saúde". Então ela até esteve lá no posto de saúde: "Ana Paula, vai ter um ato aqui". Então as pessoas que realmente nos representam lá dentro precisam conhecer beco por beco da comunidade. Porque hoje nós temos 21 vereadores, e desses 21 vereadores, eu quero que você me aponta 5 que conhece cada beco do território do bem, como nós moradores conhecemos. Cada dificuldade que tem aquele território como um todo. Não trabalhando na sua particularidade: "Ah, eu moro no Barra da Penha, conheço só o Barra da Penha", não. Como um todo, como um território como um todo. Porque essas dificuldades territoriais e da periferia é a mesma que vai ter no Morro do Quadro, é a mesma que vai ter em Jesus de Nazaré, porque o racismo é estrutural, né, e as dificuldades, as desigualdades são estruturais também. Questões até como falta d'água, né, que é tão básico que volta e meia, Isso né, o aí, Século Diário também acompanha um pouco, tipo, que tem problema, né, de um direito básico, fundamental e de sobrevivência, né, que é totalmente fora da realidade sim. de E outros bairros, né. e eu vou te dar uma notícia muito triste, porque você deve ter acompanhado, né, a nossa briga com a Cesan para a construção de um TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, para que primeiro comprasse um caminhão-pipa pequeno, porque o caminhão-pipa que eles tinham era só grande, e em 2010, ao subir o São Benedito, ele travava. E aí eu tive uma fala bem rígida com um dos advogados que estavam ali representando a Cesan, quando eles disseram: "Ah, mas não tem como, porque ao subir o São Benedito, ele trava e tem um monte de carro na rua". Eu falei: "Ué, problema é de vocês, compra um caminhão-pipa menor". E com certeza a gente teve gente dentro do estado que lutou para que isso também se concretizasse, e quando subiu o caminhão-pipa pequeno, eu só chorei, que a luta valeu a pena, sabe. E aí, hoje a gente tem o nosso reservatório. E qual é a grande dificuldade? Nosso reservatório está quase pronto, mas qual é a grande dificuldade hoje? A bomba para subir a água. E para subir tem que vir da onde? Da Leitão da Silva. Uhum. E será que aqueles moradores querem que quebra Leitão da Silva para nos dar o nosso benefício constitucional do direito à água? Pois é, vamos Essa é a grande acompanhar. questão. Mas você pretende, continuar, disputando eleição, participando da política partidária?
Meu corpo é um corpo político, então não adianta que eu vou estar nesses espaços, independente sendo como uma candidata ou não, eu vou estar nesses espaços sempre, porque a periferia precisa de uma voz, e não é uma voz que silencia, é uma voz que é uma voz ativa. É Uhum. por isso que, meio a grande dificuldade, eu sempre estive ali junto com a comunidade, né. Então: "Ah, Cris, então você está me dizendo que 2026 você vem candidata?". Eu estou te dizendo que 2026 eu vou estar junto com essa grande bancada que é a rede e o PSOL, né, para a gente pensar estrategicamente o que fazer. E se não for ali, há possibilidades de eu apoiar outras candidaturas que não seja vinculado à nossa federação, mas sim do campo progressista, Uhum. que é isso que eu acredito. Porque muitas vezes as pessoas nos usam para dar os votos, para eleger os macho branco heteronormativo, mas a gente fica, né, de braços abertos. Uma grande questão, por exemplo, é o meu partido no município de Vitória. A gente elegeu a Ana Paula e a gente não tem espaço em lugar nenhum, né, assim, a nível municipal. Então, como que a gente constrói o partido, sendo que a gente não tem espaço, né? Então e eu tenho certeza que a porta-voz, antiga, que era a Laís, né, a gente tá é uma novidade agora, que agora não é mais a Laís a porta-voz estadual, é a Carol. E aí a Laís fez todos os esforços, né, as articulações políticas, mas a gente não conseguiu ter entrada. Então, como 2028 a gente vai eleger os nossos? Porque a gente tem que fazer o nosso trabalho, né, que é formação, que é captação, que é tudo para que as pessoas entendam o propósito da rede. E você acha por que que você acha que a rede é a melhor opção? Eu acho que a rede é a melhor opção para mim, porque ela é o único partido que debate com seriedade a questão da sustentabilidade do planeta. Agora teve um congresso a nível nacional, né, que foi inclusive muito polêmico, saiu na imprensa, que na verdade o grupo da Marina, que sempre comandou o partido, sofreu uma derrota que coloca, inclusive um viés mais de esquerda, vamos dizer assim, mais ligado ao ecossocialismo, liderado pela Heloísa Helena. Você acha que isso vai implicar, transformações? É uma transformação que vem sendo construída? A rede vai sair desse porque tem uma ambiguidade, né, é um partido de esquerda, não é? Sustentabilidade, que tipo, né, porque é um partido que ele é pequeno e ele precisa crescer para sobreviver, inclusive. Sim, nós aprovamos no último congresso que nós somos um partido de esquerda. Quem diz contrário disso está descumprindo uma regra de uma assembleia que é a maior, vamos dizer assim, que comanda o nosso partido, que é a nossa Assembleia Nacional. Quando a gente se coloca que é um partido de esquerda e aprova isso, acho que não tem 2 papos. Vamos falar uma linguagem bem periférica? É um papo só. E é esse papo que foi dado no nosso congresso. Nós ganhamos o congresso mostrando que o lado que precisa ser seguido é o lado da esquerda, não tem outro caminho. Esse negócio de dizer: "Eu sou uma mulher preta, sou uma mulher da periferia, e quero discutir a periferia", não tem vez mais. Até eu acreditava nisso outrora. E hoje eu já entendo que mesmo a esquerda sendo falha, o que a gente tem que buscar é que pare de ser uma esquerda caviar e seja uma esquerda favelada, não uma esquerda caviar. E aí a gente precisa parar de discutir essa ideologia sem a praxis, que ela não é nada. A prática diária, ela precisa vir também com a teoria, que a gente precisa valorizar sempre a teoria que está sendo escrito, mas a teoria precisa da praxis. Uhum. Então esse é o recado, né, deixar de ser uma esquerda caviar e começar a ser uma esquerda favelada. Uma esquerda que sobe a escada, tá cansado, para, bebe água e continua subindo. Não desce e começa a pagar as pessoas para voltar a subir. Uhum. E como é que você vê a perspectiva do partido aqui no Espírito Santo? Porque, por um lado, assim, inclusive essa federação ainda precisa ser renovada, né? Ou vai se saber, né? Ela vai terminar e ela vai precisar ser
ou renovada, ou o partido ir para algum lugar, porque sozinho provavelmente ele Uhum. não consegue passar na cláusula de barreira. Mas o que que a gente pode, o que que você acha que, o partido tem a oferecer aqui no Espírito Santo? Bom, primeira coisa que eu acho que nosso partido no estado, ele perdeu uma grande oportunidade. Sabe qual foi, Vitor? Me colocar como porta-voz estadual. A Laís me ligou, né, passei por um momento difícil nesse final do ano, e aí perguntando como eu estava, né, e também querendo saber sobre o meu posicionamento de estar como porta-voz municipal, se eu ia me candidatar, né, no congresso, e como eu estaria na estadual. E aí eu virei para ela naquele momento e falei: "Eu não quero a municipal, eu quero a estadual". E aí ela disse para mim assim: "Mas, e eu?", que ela ia se candidatar, né, "Você quer o meu lugar?". Eu falei: "Não". "Você vai vir de novo?". Aí ela: "Vou". Falei: "Ah, então não quero não". E aí o que que aconteceu? A gente observando, né, não poderia mais uma vez ela vir, porque senão descumpriria o regimento. E a Carol, ela acabou ocupando esse lugar. Então acho que a grande perda da rede no estado do Espírito Santo foi não ter me colocado. O bicho ia pegar. Então a gente tem, assim, algumas vitórias, por exemplo, o nosso número de filiados aumentaram, acho que isso é muito bacana. A gente está com vereadores no interior, estamos com vereadoras mulheres, que está fazendo um debate super bacana. Então, assim, o Espírito Santo, a rede no Espírito Santo vem mostrando que precisa cada vez mais fazer um projeto político de crescimento. E eu sempre me coloco, eu só estarei nesse projeto político de crescimento se os meus moradores da periferia estiverem. E a gente precisa dar uma nova cara para a rede. É por isso que eu falo que ele perdeu uma grande oportunidade. Porque imagine uma cara bonita, preta e periférica como a minha, sendo porta-voz estadual, Vitor. Fala a verdade, meu filho. E assim, tem acho que tem um trauma aí no partido para falar do Espírito Santo, que é a Audifax, né, que a Audifax comandou o partido por muito tempo e num oportunismo político, ele simplesmente fez uma campanha ao governo pela direita, né, querendo ser, a direita do Casagrande, querendo ser até, né, chegando a valer de um discurso de extrema direita que sequer era tinha condizente com a trajetória política dele, para logo em seguida deixar o partido, depois das eleições, né. Isso é uma coisa que, quer dizer, deixou porque tinha toda uma construção dele, inclusive de mandatos ou de pessoas que saíram do partido ou continuaram do partido, que tinham sido construídos a partir dessa construção dele. A saída dele abre um novo cenário, Ah, abriu, né, eu porque acredito que abriu e eu acredito que abriu também novas possibilidades. Eu acho que esse problema de, o lado político que eu vou escolher para me ganhar os votos, não é só da Audifas não, não, tá. com certeza. Isso daí são vários politiqueiros que utilizam. Então, por exemplo, eu trabalhei para um vereador que determinada pauta não era conivente, porque aquela pauta traria muitos falatórios, vamos dizer, muitas falácias, né. Então, assim, eles escolhem qual que é o campo que eles vão ter voto para ser eleito. Essa é a real. Né. E aí, o Aldifas, por exemplo, ele teve uma grande contribuição na rede de sustentabilidade, isso é inegável, né, então ele foi o prefeito pela rede de sustentabilidade na Serra. Eu, nesse momento, não estava no partido, mas uma coisa que a Heloísa Helena sempre fala é: "Nós não precisamos falar mal dos nossos companheiros que já se foram. Eles entenderam qual era a nossa linha e seguiram a linha deles", né. E com a saída dele, eu consigo perceber, até na narrativa das pessoas que permaneceram, qual é o campo que elas precisam seguir, né. Então, lógico que tem determinados lugares, por exemplo, que a gente vai ter que conduzir uma fala progressista, mas não tão radical até ser entendido o que a gente está querendo transmitir naquele momento. Mas a gente tem que transmitir a fala, né. Então, o cenário começa a mudar, o cenário começa a mudar. E as pessoas que têm uma linha mais para a direita, começa a se retirar. E aí, acho que assim, eu me colocando sempre enquanto uma mulher preta, da periferia, de esquerda, que acredita, nesses ideais e que é por essa linha que a gente deve seguir, as pessoas vão ver: "Pô, e essa menina é da rede?". Já me perguntaram isso: "Você tem certeza que você é da rede?". Falei: "Tenho".
sabe? Então as pessoas ainda questionam. Mas é o que eu falo, a gente tem que entrar, a gente precisa fazer revolução dentro do partido e não adianta todo mundo estar no mesmo partido. Porque quando vai eleger, elege 1 ou 2, mas tem 21 cadeiras. Aí são 2 pessoas brigando com milhares de outras pessoas. E essas outras pessoas é que vão lá todo mundo se aglutinar e dizer, vão tudo votar contra o projeto de lei desses daqui. Que é isso que acontece. Seu projeto de lei pode ser lindo, mas se eles não gostarem de você, já era, sabe? Eles não fazem uma política tranquila, honesta. Ó, essa é a minha linha que eu acredito e você acredita nisso. Mas o que você estiver construindo e que está sendo ok, nós vamos, né, seguir. E o que não estiver sendo ok, a gente não vai negociar. Porque o que sempre aconteceu foi o seguinte, Vitor. Toda mesa de negociação, que existe uma mesa de negociação, todo mundo sentou nessa mesa e todo mundo quis um pouquinho para si. Mas ninguém pensou no pouquinho do coletivo. E eu sempre digo para todo mundo, se a gente sentar nessa mesa, quem tem que levantar ganhando é a favela. Se a favela não levantar da mesa ganhando, a gente se retira, porque esse espaço não é para a gente construir. Mas a gente não vai deixar esse espaço para eles. A gente vai tacar fogo nesse espaço. Bom, com essas terminamos. Muito obrigado, Crislane Zeferina. Esse foi o Política ES, programa do Século Diário. Vai ao ar aí quinzenalmente. Produção e locução minha, Vitor Taveiro, e apoio técnico aqui do Alexandre Bizinoto, no Estúdios Rocket Filmes. É isso, obrigado, até logo. Até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.